E aí pessoal, aqui é o Wellington do produtividademáxima.com. Neste vídeo nós vamos falar sobre um tema que tem sido aí bem popularizado nos últimos dias, que é a IA, a inteligência artificial chamada ChatGPT, em que nós podemos utilizar essa ferramenta para a criação de conteúdo, para a criação de textos, de uma forma muito interessante, realmente bem inovadora, mas nós não vamos focar naquilo que as pessoas estão falando, que já tem bastante conteúdo sobre, né? Você vai ver pessoas falando sobre como isso vai mudar a produção de conteúdo, como isso afeta a criatividade, que é um tema que a gente vai abordar um pouquinho mais adiante. Mas eu quero trazer para vocês a lógica que nós podemos tirar a partir da criação do ChatGPT com as mudanças que nós vemos em gestão de processos no mercado e como isso vai mudar totalmente as relações de trabalho, tá? É algo realmente intenso que está acontecendo, tem novidades extremamente importantes e se você não compreender isso, você vai tomar um choque de realidade, possivelmente ao longo dos próximos anos, em que vai haver uma mudança no mercado de trabalho, em que muitas pessoas talvez não consigam se realocar se elas não entenderem um mínimo sobre essas tecnologias, tá bom? Nós vamos falar aqui sobre ChatGPT, inteligência artificial de uma forma geral e o RPA, a automação de processos, tá? Que é um assunto que ele é extremamente importante, grandes empresas já estão trabalhando com isso há algum tempo, existem já aí mercados bilionários nesse sentido, mas que para a maioria das pessoas ainda é algo totalmente desconhecido, tá? E isso afeta completamente os trabalhos dos escritórios como nós os conhecemos. Antes de iniciar o vídeo, peço desde já que você deixe o seu like, compartilhe, comente, nos apoie dessa forma, estar aqui sempre trazendo conteúdo para você. E claro, se você quiser também nos apoiar, pode se tornar aluno de um dos nossos cursos, link aqui na descrição para o nosso curso de Gestão de Processos e Controles e Indicadores. Antes de mais nada, vamos para a nossa chamada. Então, pessoal, o ChatGPT revolucionou aí nos últimos dias, né, a mentalidade das pessoas quanto à mudança que a IA pode causar no ambiente de trabalho, tá? Nós já vemos, inclusive, empresas que são mais modernas, né, que trabalham aí no universo digital, mudando completamente sua forma de agir, inclusive demitindo muitos funcionários. Nós vemos cada vez mais empresas tomando uma posição de rever o quadro de pessoal em decorrência da existência dessa nova tecnologia, né? Pessoas que trabalhavam com produção de conteúdo, pessoas que trabalhavam em células de inovação, começam a ser substituídas por aqueles que sabem utilizar essas ferramentas de IA, como por exemplo o Midjourney e o ChatGPT. Midjourney mais para criação de imagens e o ChatGPT para criação de conteúdo. Inclusive você vai encontrar bastante conteúdo aqui na internet explicando como você pode até criar um vídeo utilizando Midjourney e ChatGPT junto ali com o Clipchart e outros, né? É que você pode realmente fazer um vídeo totalmente automatizado sem a presença de ninguém. Esse mix aí de Clipchamp, né, mais o ChatGPT, mais o Midjourney, realmente vai produzir muita coisa interessante, mas outros softwares vão sair ainda, com certeza, ao longo dos próximos anos, com inovações ainda mais intensas, mudando muito esse mercado de criatividade, produção de conteúdo e copyright. Tá? Mas eu quero trazer para vocês uma percepção diferente, que é o tal do RPA. Eu não falei aqui tanto ainda no canal sobre isso, eu acabo comentando mais as minhas aulas presenciais, mas é um tema sim muito importante. O RPA é a automação de processos, a automação robótica de processos. E você deve estar se perguntando, Wellington, mas isso é uma coisa que não deve existir ainda, ou deve ser muito restrito, as empresas sequer mencionam isso. Deixa eu mostrar para você um pouquinho de como está o mercado e que empresas são essas envolvidas na tecnologia de RPA na atualidade. Pessoal, vocês estão vendo minha tela aqui com o ChatGPT agora, certo? Eu vou posteriormente falar aqui com vocês um pouquinho sobre ele, utilizar um pouquinho ele com vocês. Se esse vídeo atingir aqui 1000 likes, eu vou fazer um vídeo só explicando sobre como utilizar, como se inscrever no ChatGPT, como utilizar ele, vantagens e desvantagens, o que é que tem de interessante para ele, mas isso vai ficar para outro momento, caso vocês tenham interesse, se esse vídeo tiver engajamento, eu vou fazer esse outro conteúdo aqui com tutorial, tá bom? Enquanto isso, eu quero explicar um pouquinho para vocês sobre o RPA e depois a gente volta aqui para o ChatGPT e faz um link entre os dois, para vocês entenderem a importância desse negócio, tá? Vamos lá. Primeiramente, nós temos alguns players que atuam com uma automação de processo que talvez você não saiba. Como, por exemplo, a Microsoft, lá do nosso amigo Bill Gates. Tá? O que acontece? A Microsoft, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, que fez com que o sistema Windows, né, fosse o sistema operacional mais presente em computadores na face da Terra, né, tem aí um serviço chamado Power Automate, em que você consegue fazer o que? De acordo aqui com a descrição do site da Microsoft. Automatize o seu desktop. Conecte sistemas antigos e novos e reduza as tarefas repetitivas usando a automação baseada em interface do usuário com fluxos da área de trabalho. O recurso de RPA, ou seja, a automação robótica de processos, no Power Automate, que é a ferramenta deles. Se vocês acessarem esse site aqui depois,
tem um tour guiado sobre como funciona a ferramenta, vai explicando um pouquinho mais do que pode ser feito por meio dessa ferramenta de RPA da Microsoft, tá? Nós estamos simplesmente falando de uma das empresas mais importantes do mundo em termos de tecnologia e ela tem solução RPA, tá? Inclusive, mostrando aqui um pouquinho sobre o que é RPA assistida, não assistida, hospedada, que pode ficar pronto no momento a gente explicar de forma mais detalhada aqui no site, tá? De uma forma simples, o RPA, como ele fala aqui, destaca, né? Ele permite a redução de tarefas repetitivas usando automação baseada em interface do usuário. Ou seja, o computador ele faz atividades repetitivas que anteriormente você poderia fazer ou outra pessoa poderia fazer. Por exemplo, né, a análise de um documento, hoje você tem tecnologias como OCR, que é a captura, né, óptica de caracteres, você consegue fazer com que a máquina reconheça caracteres como se ela estivesse lendo um texto, ela vê uma foto, por exemplo, um arquivo JPEG, e ela a partir dali vê um texto, ela consegue entender aquele texto e transformar aquilo em um texto editável. Ela pode, por exemplo, verificar um documento de identidade de uma pessoa que foi escaneada num scanner, né, digitalizado em um scanner, e a partir daquilo ali pode criar o cadastro daquela pessoa sem necessidade de alguém fazer esse cadastro, sem erros de digitação, inclusive. Olha que interessante, né? Não somente isso, mas também esse computador, né, que trabalha com RPA, né, esse robozinho aqui, o RPA, que não é robô, pensa que não é de fato uma máquina. Você vai imaginar que essa ferramenta, né, de RPA, ela consegue substituir tranquilamente a habilidade de um ser humano para aquelas atividades de rotina, aquelas atividades que são muito repetitivas, como por exemplo uma conciliação bancária, um cadastro de cliente, uma revisão de cadastro, algumas microauditorias que podem ser feitas por ele também, uma série de checagens que pode ser realizado pela própria ferramenta, né, pela própria máquina, e assim evitando que você precise ter pessoas para realizar esse tipo de atividade. Você pode parametrizar regras de negócio para que ele faça críticas sozinho e você não necessite de alguém para estar fazendo essa avaliação. Olha que interessante, atividades de avaliação, revisão acabam sendo desnecessárias, feitas por um ser humano, podem ser feitas por uma máquina. E não é necessariamente um robô, né? As pessoas associam muito com a máquina robô em si, mas sim um programa de computador, uma automação, né, feita em um programa de computador, um algoritmo que vai permitir com que essa análise seja feita sem intervenção de um ser humano. Tudo bem? Além da Microsoft, tem mais alguém trabalhando com isso? Vamos lá. IBM, né, outra empresa que também revolucionou o segmento da tecnologia da informação. IBM foi uma das empresas mais importantes de todos os tempos para você ter realmente a popularização do uso dos computadores nas empresas. Lá ainda nas décadas de 60, 70, 80, né, nós tivemos aí uma grande revolução acontecendo e a IBM foi uma das mais importantes empresas nesse sentido. E a IBM tem a solução de automação de processos e como ela diz aqui no site dela, né, tem o melhor ROI, o melhor retorno de investimento para aqueles que fazem aí a automação utilizando eles. Obviamente, né, eles estão vendendo isso, eu não posso dizer que sim ou que não, que tem o melhor ROI ou não, né? Mas é claro que existe a possibilidade de você, se um dia se interessar sobre o assunto, né, pesquisar e saber que de fato existem muitas soluções. Na verdade, Microsoft e IBM não são líderes de mercado nessa solução. Tem outra empresa que é, né, ou pelo menos uma das principais nesse sentido, né? Se não é mais líder de mercado, está ali sempre no topo, que é a Blue Prism, né? O software da Blue Prism, ele é um dos mais importantes nesse segmento e para quem atua, né, com RPA sabe que ele é um dos mais robustos que existem. Na verdade, ele é um pouco mais complicado de você trabalhar, ele vai trabalhar muito mais com código mesmo, né, com codificação, tem que ser um programador para lidar com o Blue Prism, mas você consegue ter um nível de profundidade tanto do back-office como front office, ou seja, tanto aquelas pessoas que não lidam com o cliente como as pessoas que lidam com o cliente, conseguem ter uma utilização muito intensa com a ferramenta do Blue Prism. Então, há uma possibilidade muito interessante acontecendo aqui de funções que são feitas por seres humanos de forma repetitiva serem automatizadas utilizando ferramentas como essa, o Power Automation da Microsoft, a solução da IBM também de RPA, o próprio Blue Prism também. Além disso, nós temos outros que têm também um espaço muito destacado no mercado. Um dos mais simples de usar, que é o UiPath, né? Ele tem aí caminhos diferentes para você fazer solução de RPA, também é uma ferramenta muito conhecida já no mercado internacional, aqui no Brasil tem ganhado espaço também, e o Automation Anywhere também permite você fazer isso. Ou seja, eu falei para vocês aqui, em um momento muito curto desse vídeo, de 5 softwares em 5 empresas diferentes que estão atuando com soluções de RPA. Ou seja, isso já acontece, não é algo novo, não é algo que está surgindo agora em 2023, já existe há alguns anos e tem tido uma evolução constante. As empresas estão investindo nisso, essas empresas elas já vendem esses produtos, não é uma tecnologia nova como o ChatGPT, tá? É algo que já está acontecendo, só que está começando a se popularizar.
E cada vez mais que se populariza, você vai ter esse produto mais acessível para empresas de portes diferentes. Começando com as gigantes, depois indo para empresas de porte grande, porte médio e quem sabe no futuro até chegando em pequenas empresas com soluções desenhadas especificamente para elas. Isso pode vir a acontecer. Isso vai causar uma mudança em toda a forma como se comercializa ERPs, como se comercializam soluções de software para empresas de todos os portos diferentes, e a importância de se ter integração com soluções como essas é algo fundamental que vai mudar tudo, inclusive para quem trabalha com TI, tá? Agora pensa mais um pouco. Se aquelas atividades que, por exemplo, o analista financeiro fazia numa conciliação bancária, uma pessoa do cadastro, um atendente fazia no cadastro de um cliente, ou mesmo uma pessoa que está trabalhando ali com o atendimento via chat em um site, ou mesmo por WhatsApp, tudo isso pode ser automatizado. A gente pensa, poxa, mas aquela ferramenta de análise, aquele senso crítico humano, a criatividade é algo que a máquina não consegue resolver. E aí surge o ChatGPT, né? Em que você consegue ter críticas sendo feitas pela máquina, ela começa a analisar de forma mais aprofundada, dando respostas para perguntas de forma mais inteligente do que anteriormente. Ela começa a ter uma estrutura de raciocínio cada vez mais clara. E essa é a grande mudança. Quando nós olhamos aqui para soluções de RPA hoje em dia, elas são muito focadas em atividades repetitivas, porque a máquina ela não teria essa inteligência ainda de compreender como os seres humanos analisariam determinados fatos, de um ponto de vista humano, né, e traria a partir dali uma ação. A evolução que o ChatGPT traz para a gente é exatamente essa, a capacidade de aprender, de usar esse conhecimento, de explicar isso, de levar para as pessoas não somente uma simples pesquisa do Google, mas uma informação, muitas vezes até uma opinião, como você pode ver aí alguns vídeos já um pouco mais detalhados sobre temas aí um pouco mais polêmicos, que o ChatGPT inclusive já tem algumas opiniões sendo apresentadas para o público, tudo bem? Tudo isso precisa ser levado em conta, considerando o momento que a gente vive hoje em termos de tecnologia. Por quê? Se você for aqui no ChatGPT, e eu vou começar aqui fazendo uma pergunta para eles, como vocês podem ver aqui no meu computador, né? Vocês estão vendo aí minha tela, eu vou perguntar para ele aqui o que é RPA, e ele possivelmente vai dar um erro. Olha só, deu um erro aqui, eu já tinha testado previamente, porque ele não consegue responder devido ao volume, né, excessivo de acessos que ele está tendo nesse momento. Inclusive quando a gente faz aqui um refresh da página, né, ele dá justamente essa mensagem dizendo que está com uma demanda muito alta. E como eu não estou com um plano pago, né, que tem a possibilidade de você pagar, você acaba tendo aí uma limitação, né? Pode ter essa restrição de você conseguir utilizar a ferramenta, já que não está tendo, né, tá tendo um volume muito grande de acesso, você acaba não tendo a possibilidade de utilizar a ferramenta, tá? Mas existe aqui na ferramenta da OpenAI ainda, né, o pessoal que está cuidando aí da plataforma, que é o Playground, em que você pode escrever, né, pode fazer perguntas aí para eles, né? Se eu vim aqui no Overview, por exemplo, né? Clicando aqui em Overview, eu consigo ver as possibilidades, né, os menus aqui que a equipe da OpenAI colocou para a gente, para que nós possamos navegar aqui um pouquinho nas soluções que eles possuem já, baseados nesse modelo ChatGPT, entre outras possibilidades que eles oferecem também. Indo aqui em Playground, voltando para aquela tela que eu estava anteriormente, eu posso escrever, não é o ChatGPT ainda, mas já tem aqui algumas possibilidades de ter respostas básicas, né? Por exemplo, se eu perguntar o que é RPA aqui, submeter essa pergunta, ele vai analisar essa minha pergunta e vai me dar uma resposta, certo? Lembrando que esse aqui não é o ChatGPT em si, né? É uma ferramenta aí, como ele chama de Playground, né, para você se divertir utilizando essa ferramenta, que ela é bem mais simples ainda que o ChatGPT. Mas ele já traz para a gente uma resposta, como você pode ver, tudo em português, né, na resposta. O texto aqui do site é todo em inglês, mas as respostas são em português. Ele diz o seguinte, ó, RPA, ou seja, Robotic Process Automation, automação robótica de processo, como prefiro chamar, é uma tecnologia de automação de processos que usa robôs para automatizar tarefas repetitivas e trabalhos administrativos. Olha só aqui, ó, trabalhos administrativos. É usado para diminuir custos, aumentar a eficiência e melhorar a qualidade dos serviços. Quando a gente fala em diminuir custos, pessoal, que custo você acha que está sendo falado aqui, né? É principalmente a força de trabalho, tudo bem? Claro que envolve também outros custos, como energia, né? Você vai ter aluguel de espaço, etc. Mas é principalmente o custo de pessoal, tá? Os bots trabalham com base em regras pré-definidas do sistema para executar tarefas com precisão e de forma consistente. Por isso a ideia de você ter sempre uma tarefa repetitiva sendo aplicada para o uso de RPA. Porque como é algo que você define uma regra e ele vai seguir aquela regra sempre, se for repetitivo ele consegue fazer como uma máquina, tá?
sempre entregando o mesmo resultado. A RPA é muito útil para atividades como preenchimento de formulários, processamento de dados e análise de informações. Olha só. E o que acontece? O ChatGPT vai permitir a criação de informações, tá? Imagina o potencial que nós temos agora, né, de criação de conteúdo, de criação de informação a partir de ferramentas similares ao ChatGPT a nível empresarial. O que isso pode significar? Como, por exemplo, ele conseguir puxar informações de um relatório ou de dados, de um banco de dados, criar um relatório a partir dali com toda a explicação sobre o que está acontecendo com aquela empresa, tudo bem? Montar imagens por meio do RPA, né? Criar solução para montar imagens a partir daquilo ali, utilizando uma ferramenta como o Midjourney ou outras, e a partir daí ter um relatório super completo com aquela informação. Tá? Você pode ter uma pessoa que antes fazia esse reporte sendo substituído. Tá? Ou seja, existe aqui uma possibilidade nova que a RPA está trazendo para a gente, junto com a AI do ChatGPT, do Midjourney e outros que estão surgindo nesse momento. Então não é só aquela brincadeira, não é só para produção de vídeo, não é só para produção de diversão, de entretenimento, não é só para discussão boba ou para fazer perguntas sem sentido para a ferramenta. A ferramenta tem uma aplicabilidade empresarial, tem uma aplicabilidade a nível organizacional. E quando a gente fala de empresa, a gente está falando somente de empresas em si, mas também de ONGs, de cooperativas, de governos. Todos eles têm potencial de utilizar essas ferramentas para automatizar rotinas que mudam completamente as relações de trabalho. Tá? Isso vai mudar, não tem para onde fugir. Por isso que é importante você compreender e utilizar esse conhecimento a seu favor. Tudo bem? Se você quiser saber mais sobre o ChatGPT, quiser saber mais sobre RPA, eu vou fazer mais vídeos aqui, mas só se esse vídeo atingir 1000 likes, certo? Por que razão? Eu realmente atuo com muitas coisas diferentes na minha vida, tenho minha consultoria, faço outros trabalhos, e só faz sentido a gente produzir conteúdo se ele tem relevância para as pessoas. Se não tem relevância, eu não vou produzir. Se tem relevância, eu vou produzir. Então, só se atingir 1000 likes, eu vou fazer mais vídeos falando sobre esse assunto. Se não, tem bastante na internet. Eu recomendo que você pesquise também, né, nos sites diferentes que falam sobre o assunto, nos vídeos diferentes que falam sobre o assunto, sobre RPA, também sobre ChatGPT, para você adquirir um pouco mais de conhecimento sobre esse tema. Porque realmente precisa, tá? Agora, se você quer saber o que eu penso sobre isso e como eu utilizo essas ferramentas e vou continuar utilizando ainda mais para os meus negócios, para as minhas atividades, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos. Vamos ver se a gente atinge os 1000 likes assim e podemos dessa forma produzir muito mais conteúdo sobre esse tema. Muito obrigado pela tua atenção e até um próximo vídeo.